Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Nós daremos continuidade à leitura do excelente artigo publicado pelo professor José Alessandro Neves, Deus ou Demônios? A influência das religiões antigas na formação do judaísmo. No último vídeo, nós lemos parte da seção do artigo do professor que fala acerca da possessão demoníaca. Daremos continuidade à leitura neste tema e a outros também abordados pelo professor. Então vamos continuar a leitura do artigo a partir do primeiro parágrafo da página 6. Percebemos através desses teóricos que muitas destas características sobre o fenômeno da possessão e exorcismo, assim também como a crença em supostas atuações de seres maléficos, prevalecem na mentalidade moderna. Este trabalho tem como principal função analisar essas passagens e compreender por que ainda no mundo moderno, dominado por tanta ciência e tecnologia, a figura do diabo e o medo de ser possuído por este subsiste e ganha força em muitas sociedades atuais. E isto é um fato, né? O ser humano, ele quer sempre transferir os seus males individuais para um agente externo. Cientificamente, do ponto de vista da pesquisa da ciência da religião comparada, ou também da ciência da religião, ou da antropologia, ou também da história, este ser, Satanás, é um ser mitológico. Nós temos claramente a percepção histórica, com fundamento histórico, de que a assimilação da crença judaica para personificar um Ra-Satã é oriundo das crenças persas zoroastrianas. Então é a figura do Arimã, do Angra Mainyu, que dá aquele corpo final à redação neotestamentária, à semelhança do que seria um diabo, um Ra-Satã. Nós temos até o texto da tentação de Zoroastro, assim como também Buda foi tentado por uma entidade, um demônio, Jesus assim também é tentado. A diferença é que o Buda e a diferença é que o Zoroastro, estes episódios ocorrem em suas respectivas culturas antes da escritura do Novo Testamento. Nós temos outros elementos também que já prefiguram este ser mitológico em outras tradições religiosas, como o próprio Hades, como o irmão de Zeus. Também ele é o próprio submundo grego em si. O submundo grego ganha o nome do seu rei, o Hades, o lugar dos mortos. Nós vemos também na literatura enoquiana já a demonstração de um sofrimento eterno imposto por através de anjos. Então toda essa construção deste cenário mitológico para esse ser mítico Satanás, nós vemos claramente no cenário histórico de onde vem. Então a pergunta que o professor ele vai tentar responder no seu artigo, ela é muito pertinente. A reflexão, os dados históricos que ele vai trazer são pertinentes a uma análise presente. Porque ainda em um mundo em que há tanta proliferação de informação científica e acadêmica sobre a figura desse ser mitológico e dessas outras chamadas entidades que o acompanham, por que ainda há essa crença e por que ainda em um mundo de ciência e tecnologia os homens tentam colocar a culpa de suas mazelas sociais em um agente externo? No primeiro capítulo, temos como objetivo a procura de um início para essas crenças. Assim, verificamos que em todas as culturas existe um princípio comum, ou seja, além do judaísmo e do cristianismo, também existem fontes e referências para identificar o que são demônios. Este capítulo abordará justamente esses relatos ao longo da história, nas mais variadas religiões e civilizações da antiguidade, podendo desta forma atingir o ponto onde a crença evoluirá
para a formulação e compreensão das contravenções atuais. E é um fato. Nós temos deuses deuses que personificam o submundo em diversas crenças e religiões, e até deuses que, se de alguma forma não personificam o submundo, personificam em si, simbolizam em si forças maléficas, polaridades contrárias ao bem e por aí vai. Nós, então, iremos analisar isso no artigo do professor. O judaísmo, foco principal do primeiro capítulo, incorporou ao longo de sua trajetória diversas características da região em que se desenvolveu a antiga Mesopotâmia. Acredita-se que somente após a saída do Egito, os hebreus passaram a acreditar na figura dos demônios. Este era uma construção ou um construto que se tinha ao longo de muito tempo, mas nós vemos que a própria palavra demônio, ela não tem uma caracterização específica no Antigo Testamento na língua hebraica. A gente tem peludo, bode, o sátiro, mas demônios não. E mesmo assim, em algumas ocorrências em que para a língua portuguesa traduz-se a palavra demônio, mas não é isso que no hebraico está trazendo o seu real sentido e significado. E aí também nós temos um problema na questão do Êxodo, que é uma questão de construção. Temos um problema também na questão do povo hebreu. Não temos esse nome hebreu em nenhum achado arqueológico. Esse nome hebreu só há na redação da própria Bíblia hebraica, que leva o nome por causa disso. Nós temos, e não é por, destruíram o nome, não. Nós temos registro dos Sacho, dos Apiru, dos Ixos e de outros povos ali, outros nomes de povos que habitaram a região do Levante. Mas nós não temos um único achado arqueológico que vai mencionar o povo hebreu. Assim também como não temos achados arqueológicos que vão corroborar a saída do Egito. Tudo que se diz que tem até hoje, roda que encontrou, não sei o que, tudo mentira. E temos aqui profissionais, pessoas com diplomas, as que estão dentro do cristianismo, que continuam propagando essas mentiras, que já foram essas questões já foram desmentidas cientificamente, com artigos publicados, com análises de laboratório, com demonstrações arqueológicas de que não era um fato, não se tem nada que comprove o êxito. Nem os papiros, ainda mais quando cita papiro, papiro Ippur, papiro daquilo outro, quando você abre o papiro e não fica confiando na palavra da pessoa, mas quando você abre o papiro e lê, nada daquilo está se descrevendo. Ou seja, diplomas de nível superior não são sinônimos de honestidade intelectual. Sabemos que para os estoicos, a alma dos mortos ou o espírito dos mortos poderia se tornar um demônio de acordo com as devidas ocasiões. E é justamente esse conceito que dará forma à crença de possessão de um indivíduo pelos parentes ou por pessoas próximas na mitologia grega. Ainda falando na Grécia Antiga, que iremos aprofundar mais adiante, o sábio grego Heráclito acreditava que o espírito é o caráter que habita em um homem e não uma entidade separada, como muitos antigos afirmavam. Em alguns ramos do zoroastrismo antigo, por causa da própria literatura zoroastriana, os devas, que é o equivalente aos daevas, eles eram tanto entidades criadas por Angra Mainyu, o espírito destrutivo, e ele gerava todos os demônios na escuridão, que são equiparados no Avesta a pensamentos maus, que vão gerar mau comportamentos nos homens. E nós temos outras tradições religiosas também que vão de encontro a esta questão, de que os demônios poderiam ser espíritos de pessoas que morreram e não eram, vamos dizer assim, numa linguagem mais não técnica, mas uma linguagem mais popular, pessoas não tão boas, pessoas que tinham problemas do seu caráter ou desvio. Nós vemos que Heráclito ele já não vai espiritualizar essa questão, como o professor está muito bem aqui colocando.
mas é uma questão do próprio homem, o que vai desaguar na questão futuramente, não que comece com Heráclito, mas que futuramente essa ideia dentro da psiquiatria de possessão demoníaca nada mais é do que uma personalidade que está ali dentro do próprio homem. Então seria ali o que vai ser na literatura freudiana, que talvez alguns chamam de cisão do ego. Sobre a origem da palavra grega daimon, sabemos que a mesma é de origem erudita, onde temos daimon onus como sendo interpretada por divindade, gênio, espírito, espírito supra-humano ou ainda infradivino. Então, na etimologia original da palavra daimon, não vai existir essa questão de ser um demônio numa interpretação da visão cristã. Então comece a guardar essa questão para você de entendimento. Haverá uma evolução no pensamento, da interpretação, do uso dessa palavra. Posteriormente, no que se refere aos conceitos eclesiásticos, teremos interpretações como espírito mau, gênio desfavorável. No capítulo 2, ao analisarmos o termo exorcismo, percebemos que, no sentido específico, não ocorre na língua hebraica uma palavra que possa ser utilizada com este significado. O que temos presente muitas vezes é a palavra ashap, ou ashap, com o sentido de astrólogo, encantador ou até mesmo necromante, como nos afirma Carlos Vailate. Podemos analisar esse tipo de expressão em algumas passagens do Antigo Testamento, nos apócrifos, nos pergaminhos do Mar Morto, nos pseudo-epígrafos, o que contribui bastante para a compreensão da evolução do pensamento sobre o referido fenômeno. Então, quem trabalhava nessa questão aí era uma vasta interpretação que podemos ter. Era um astrólogo que expulsava, era um encantador, era um necromante. Já pensou nessa situação? Então olha só que curioso que o professor José Alessandro Neves vai trazer agora no seu artigo. Olha só o que ele vai trazer agora. Voltando ao termo ashap, temos o exemplo da passagem de Daniel no capítulo 1, verso 20. Onde o termo é citado. Acredita-se que o termo seja retirado da antiga Babilônia, cuja palavra inicial era shipto, ou conjuração, traduzindo literalmente. Em Daniel, vemos também o transparecer de outro termo, como nos mostra Vailate. Lembrando que Carlos Vailate, assim como eu, é um pastor. Ele é um pastor, tem o seu exercício ministerial e é um acadêmico. Então, o professor José Alessandro Neves, que também já foi pastor no passado, se eu não me engano, presbiteriano, também é um acadêmico e está usando como referência um outro acadêmico e um acadêmico cristão. Então, meu amigo cristão, não tem essa. Se você está na academia fazendo produção científica, tem que falar a verdade. Você não pode mentir em nome da sua fé. Vou ler aqui de novo. Em Daniel vemos também o transparecer de outro termo, como nos mostra Vailate, sendo ele o vocábulo gazer, com o sentido de adivinho. Vemos isso aonde? Em Daniel 2:27, 4:4, 5, capítulo 5, versículos 7 e 11. Acredita-se que o termo gazer também personifica decretar, ou seja, decretar que os espíritos impuros sejam expulsos com autoridade. Então vemos que esta influência é decorrente da Babilônia, da influência da cultura babilônica já sobre a cultura judaica. Podemos constatar como era realizado um exorcismo em Israel antigo, através de duas passagens que relatam tais feitos. Uma delas está contida no primeiro livro do profeta Samuel e outra no livro apócrifo de Tobias. Eu hoje já não classifico mais Tobias como apócrifo, mas eu chamo como ele é, deuterocanônico. Mas é claro
que o professor, escrevendo um artigo técnico, levando em consideração o que a academia vai poder refletir de pensamento acerca da canonicidade deste livro, olhando para o universo protestante cristão, a denominação do mesmo seria apócrifo. Mas é um livro que é aceito dentro da canonicidade católica e é reconhecido como deuterocanônico, o que pode ser que no campo semântico vai dar o mesmo sentido, o apócrifo e o deuterocanônico, dependendo da sua colocação. Por final, analisaremos como o imaginário popular foi um grande aliado das forças demoníacas, ou seja, o imaginário popular, tanto para a propagação como para a sua consolidação. Como afirma Irineu Rabusk, apesar de os textos chamados sinóticos afirmarem a vitória de Jesus sobre Satanás, essa ideia não teria conseguido atingir as crenças populares, na qual o demônio continuava atuante no dia a dia das pessoas. Então o texto confrontado com o dia a dia, a praticidade do dia. As pessoas continuam manifestando, tendo seus transes, suas cisões, seus problemas e por aí vai, tentando fazer com que as mesmas fossem seduzidas e desviadas do caminho de Deus por legiões de demônios. Então a coisa acaba ficando mais interessante porque, olha, Cristo já venceu. Então se submeta a Ele que você alcançará também este sucesso, esta libertação dos demônios de Satanás, que na verdade é de si mesmo. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.